Seja bem-vindo a mais um podcast da Crédito Cocapec. E hoje nós estamos com mais um cooperado nosso e que também é finalista do nosso prêmio Produtor Sustentável. Nós estamos aqui com o Gustavo. Obrigado, Gustavo, por nos receber, né? Porque nós não estamos nas dependências da cooperativa, como você pode ver. Estamos aqui na loja do Gustavo Leonel Cafés Especiais. Gustavo, obrigado aí mais uma vez por nos receber aqui na sua loja. Obrigado, é um prazer receber vocês. Essa energia contagiante que eu tenho certeza que passaremos nesse podcast, realmente é o que a empresa respira. Muita solidariedade, muita amizade e, acima de tudo, os nossos melhores cafés. Que bom, ótimo. E são ótimos os cafés, viu, gente? Nós estamos aqui tomando um e tá uma maravilha. Pessoal, vou pedir para o Gustavo, para a gente já começar a falar de propósito, de família, né? Porque é o que norteia, né, todo o empreendimento de vocês. Conta um pouco da história de vocês, né? A história de uma fazenda que existe há quase 100 anos, né? Que está na mão aí da família, que está com essa história tão bonita, né? Uma fazenda que transpira orgânico, né? Que a gente estava falando agora há pouco, né? Dessa referência aqui na cidade, na região. Conta um pouco dessa história, conta um pouco da história da família pra gente. Fica à vontade. Tá bom, obrigado. É um prazer falar da Fazenda Bom Jardim. Eu estou na terceira geração. É uma fazenda que começou lá com meu avô, o seu Osório, que chegou realmente no mundo da cafeicultura há muito tempo atrás. E esse legado vem se passando de geração em geração, com meu pai e a minha geração mais o meu irmão. Estamos aí à frente desse desafio de produzir café especial. E há praticamente 15 anos, somente cafés especiais orgânicos. É isso mesmo, são quase 500 mil de pés de café orgânico dentro da fazenda, numa produção sustentável, ecologicamente correta, com valores e socioambientalmente sustentável e também uma referência. Eu posso dizer porque produzimos cafés de qualidade, cafés campeões de concurso de qualidade nacional, e isso para a gente é muito importante, não só pelo legado, mas também por essa sucessão familiar. Eu falo bastante que a gente vive um momento de uma sucessão e governança bem feita. E para isso, as pessoas continuam sendo muito importantes, desde os nossos colaboradores até mesmo na ponta, o meu cliente aqui da loja. E esse espaço que hoje chama-se Gustavo Leonel Cafés Especiais é onde a gente celebra, a gente contempla do grão à xícara toda essa experiência no mundo do café especial orgânico. Sim, bacana. E, Gustavo, é legal porque toda a cadeia, né, desde a fazenda, igual você falou, até aqui a loja, são cultivados, administrados, tudo pela família, né? Não tem, claro, que participação de terceiros, né, de colaboradores, mas como que administrar toda essa cadeia, né? Que não deve ser muito fácil, né? Quando a gente olha toda a estrutura aqui, loja, armazém, laboratório de degustação, um museu maravilhoso, gente. Se você quiser vir visitar aqui a loja, né, do Gustavo Leonel Cafés Especiais, tem um museu que mostra a história da família. Conta para nós, Gustavo, como que isso que é uma referência, mas também que é uma responsabilidade gigantesca administrar todo esse empreendimento, como você falou, né? Do pé até a xícara. Do agronegócio, sem dúvida nenhuma, a cadeia mais longa. Feitas por várias mãos, isso eu não tenho dúvida nenhuma. E me coube nessa geração, quando a fazenda foi certificada para a produção de cafés especiais orgânicos, me coube também trazer para o mercado marcas de cafés que tivessem a mesma certificação. Sim. O desafio estava lançado nesse momento. Eu não queria somente que o nosso café verde cru fosse a referência com um selo internacional, com um selo validado pelo IBD, que é uma certificadora de renome internacional, sim, mas que a gente trouxesse para o consumidor final a mesma identidade. Isso é muito bacana. A gente tem no ambiente da loja, o nosso balcão de degustação, onde o cliente prova um café conosco, toma um café conosco batendo um papo, idêntico ao embarque de um café para o mercado internacional ou para o mercado interno. Isso é muito grande, porque o cliente entendendo que ele tem o contato, a percepção e a oportunidade de provar o que o mundo também prova. Legal. E, Gustavo, isso é muito interessante, porque nós, enquanto cooperativa, né, a Crédito Cocapec, tem algo que anda muito junto, né? Você falar de trazer esse café, essa qualidade para a cidade onde é a fazenda, onde é que vocês vivem, né? Vai muito do 7º princípio do cooperativismo, que é o cuidado com a comunidade, né? Dar referência àquela comunidade que nos sustenta todos os dias, né? Que está aqui, que é a participação dos seus colaboradores, da sua família, está aqui na região de Franca, está aqui na cidade de Franca, né? Então, quando você vê vocês trazendo essa importância
tentando levar para a comunidade, né, de Franca essa qualidade desse café, a gente olha como um sétimo princípio também, né? Olhar para onde nós somos, ter orgulho da cidade que nós estamos, né? Trazer essa qualidade não só para fora, né? Porque às vezes quando você fala de café de qualidade, você fala, é para exportar. Não, né? Vocês usam a contramão disso, né? Trazer essa qualidade aqui para a cidade, as pessoas conhecerem o que é bom também, né? Porque é onde vocês vivem, né? A cultura de vocês é daqui, a história de vocês é daqui. Isso é muito bonito e muito interessante ver. Mas conta pra mim, né? Você está trazendo essa fala de trazer e demonstrar qualidade para a cidade, para as pessoas que estão aqui. Me conta um pouquinho das marcas que vocês têm, né? Do Coronel, do Osório. Me conta um pouco como que foi a história dessas marcas. Estão há 15 anos, né? Já foram criadas. Como que foi a história delas, a criação delas? Claro, é um prazer falar das marcas que deram origem a toda uma cadeia de café especial pronta para você ir na xícara. Mas eu quero fazer um parênteses antes para comentar que estar aqui nesse lugar representa para mim transpor o que é a família para a xícara de café. Sim. Exatamente isso. Eu recebi um cliente há pouco tempo na loja e ele visitando, ele não conhecia a estrutura. E a gente conversando, batendo um papo, ele falou, nossa, essa estrutura aqui a gente tem que levar, inclusive, para dentro de um shopping. Esse lugar é fantástico, esse lugar é muito bonito, muito bem projetado. Quase que dá vontade de tirar daqui. E aí eu falei, olha, eu até posso ir para esse lugar que você está querendo que eu vá um dia, mas tirar eu não vou, porque esse lugar aqui, meus avós moraram aqui ao lado. Sim, aqui legal. Tem uma história de novo. Eu sou realmente um apaixonado pela história, pelos princípios, pelos valores. Trazer essa possibilidade de falar dos meus avós, do meu pai, da minha mãe, da minha família, é o que me move, é o que me faz realmente acordar cedo com disposição, ainda que os desafios aconteçam. Sim. Falando da sua pergunta e explicando o que é a marca Coronel Café Orgânico e Osório Café Orgânico. Quando a gente certificou a fazenda, eu lancei mão desse desafio das marcas próprias e comecei um trabalho realmente de divulgação de cafés. Como que isso começou? Atrás de um balcão de degustação volante. A gente estava agora há pouco conhecendo a estrutura e você viu lá numa das partes da empresa a nossa estrutura de eventos. Eu sou apaixonado por isso e a gente começou fazendo esse trabalho muito bem feito em qualquer possibilidade que existia. A equipe, eu principalmente, adiante desse trabalho, íamos até os eventos e vamos até hoje falar sobre café, degustar café, explicar para o cliente o que é um café de combate tradicional, o que é um café especial, o que é um café orgânico, por que ele existe, como ele é conduzido. E nesse longo período, de mais de uma década fazendo isso, a gente se tornou realmente uma referência. Então hoje não raro a gente é convidado para fazer uma degustação de cafés assistidas ou até mesmo participar de grandes feiras onde tem um posicionamento de marca, onde a gente consegue realmente consolidar o que está aqui posto, qualidade e muito zelo por isso. Quando você olha lá do meu operacional entregando uma safra de café e olhando o meu mestre torra, colocando isso com muita perspicácia dentro da embalagem, é você entender que as duas pontas estão muito convergentes, muito, mas muito convergente mesmo. E isso, de novo, faz parte da minha filosofia de trabalho e do que eu acho que o cooperativismo também é. Sim, com certeza. É muito mais do que um café 80 mais, né? Exatamente. De notas maiores. Como você falou, né? A família está numa xícara de café, é você transpor, sair do sabor, né? Mas volto na palavra, né? Que a gente fala muito desse propósito de fazer café, né? Porque o café, como você disse, né? É um das culturas que mais se demora para chegar no seu ponto final, né? E isso precisa de união, precisa de família, precisa de reconhecer que aquilo é um bom trabalho, de várias mãos, né? Que precisam ser feitos. E, Gustavo, conta para nós agora, né? Você é cooperado da cooperativa há algum tempo já. Como que começou essa relação? Como que você conheceu a cooperativa? Acredito que também pela família, né? Conta um pouco desse relacionamento com a Crédito Cocapé aqui. Eu já te adianto que esse relacionamento é um relacionamento também familiar. Sim. Eu costumo dizer que a gente adentrar o estabelecimento e falar que vamos à cooperativa é muito agradável. Sim. É muito. Eu brinco sempre com o pessoal que me atende que é muito bacana quando você passa da porta giratória e parece que 2 ou 3 se levantam da mesa para receber a gente. Isso é humanização, isso é um atendimento individualizado, isso é o que acolhe, independente do que você foi fazer lá, mas isso chama acolhimento. Realmente, esse cooperativismo a gente vê com naturalidade. Assim como a gente também transpassa a naturalidade do produto, da história. Quando você viu o slogan da empresa estampado na parede, não vendemos cafés, entregamos a nossa história,
é exatamente isso, que o próprio cooperativismo também tem como essência esse entrelaçamento que não é só comercial, mas é humano. Sim. E eu estou muito bem servido, enquanto empresa Gustavo Leonel Cafés Especiais, enquanto marca de café, enquanto Fazenda Bom Jardim. Legal. Realmente, é um lugar que eu poderia indicar com certeza e absolutamente falar que para mim é muito prazeroso estar dentro. Que bom, bom saber disso. A agência que te atende é a agência do Piratininga, né? Sim. É uma agência que cresceu muito. Hoje nós estamos num novo prédio e a equipe realmente é uma equipe muito cooperativista, que atende todos os cooperados. Então é muito bom saber de você que é nosso cooperado, né? Que isso está dando certo, que o propósito está sendo muito bem passado para os nossos cooperados, né? E Gustavo, para a gente voltar um pouquinho, né? Você comentou das marcas de café, a gente comentou no início, né? A Fazenda está com a família há quase 100 anos, né? Me conta um pouquinho desse propósito. O seu avô, né? Que era o Osório. Isso. Conta um pouquinho do que ele simboliza para vocês hoje, né? Quando a gente passa aqui durante as dependências, né? Você vê algumas marcas do seu Osório em tudo que a gente faz. Então, no escritório do Gustavo, no museu, tá lá, no escritório tá o chapeuzinho do avô, né? Porque parece que é uma pessoa que continua, né, com esse legado, né? O que é esse significado para você, do seu avô, desse fundador, desse patriarca da família, para vocês hoje, né? Na terceira geração já, como que é esse sentimento? Legal falar do seu Osório num momento quase que emotivo, mas contenho aqui para poder fazer o que tem que ser feito. Olha, falar do meu avô é falar de uma pessoa realmente que foi e é iluminado. Conviveu com a gente muito bem, numa harmonia, numa relação muito sólida. E ele esteve à frente da Fazenda, e a Fazenda tem quase 100 anos de existência. Meu avô, com a esposa, a Dona Maria, teve 3 filhos, meu pai Joaquim, a Maria Helena, a irmã, e a Berenice. E lá na Fazenda eles trouxeram também um legado de justeza de trabalho. Com certeza, com certeza. O meu avô, ele foi uma referência. Inclusive, eu até faço uma comparação que o meu avô hoje seria o conciliador do mundo jurídico. Porque meu avô era o apaziguador das situações do bairro rural do Bom Jardim, que dista daqui da empresa 10 quilômetros. Sempre que tinha um problema, sempre que tinha uma problemática envolvendo uma cerca com um vizinho, alguma coisa lá do particular, meu avô era chamado para resolver a situação. Naquela época que você tinha que buscar o padre na cidade para fazer uma missa, uma vez cada 15 dias, 20 dias no bairro rural, era meu avô que encabeçava isso. Meu avô que se propunha a fazer esse movimento. E essa referência que meu avô sempre foi, fez com que a gente sentisse essa energia dele. E mais uma vez eu vou usar a frase, me senti na obrigação, mas não no sentido de obrigação de obrigado, mas de um muito obrigado a ele de trazer para a minha existência esse legado. Colocá-lo aqui, como você percebeu, percorrendo essa estrutura de quase 1.200 metros quadrados de área, é perceber o seu Osório aqui conosco, é perceber que essa tradição de fazer por alguém continuou com o meu pai e agora na minha geração. A Fazenda realmente trouxe esse ar, porque ela sempre teve isso, sempre teve isso. E aí eu faço um parênteses, inclusive, com a questão do manejo orgânico. As pessoas me perguntam, por que a Fazenda certificou orgânico e tudo de uma vez? A gente fez uma loucura de fazer uma conversão e plantio e colocar 100% da área com cultivo de café orgânico. Por que isso no momento que já estava tudo posto, tudo pacificado, já existia patrimônios atrelados? Falei, porque a Fazenda já cheirava isso. Meu avô, meu pai são exímios plantadores. Eu me lembro que meu pai, meu avô, plantavam uma árvore com um cuidado assim como plantavam um pé de café e planta até hoje. Então esse cuidado, esse zelo, esse ranço do orgânico já era muito mais palpável do que qualquer uma outra certificação. Exatamente. E você percorrendo a área da Fazenda, você consegue entender essa sinergia. Que o que está lá posto foi preservado não pela certificadora obrigando, mas por um compilado de fatores lá atrás que fizeram a certificação orgânica ser realmente o nosso maior desafio e o nosso maior legado. Que bacana. E, Gustavo, é legal você trazer, né, trazer um pouco da história do seu avô e de todo o trabalho que ele fazia de liderança ali na região do Bom Jardim, né? Porque hoje eu particularmente vou muito na região do Bom Jardim e você vê que é uma comunidade muito unida, uma comunidade que está muito presente nas atividades do dia a dia, né? Então, tenho certeza que é trabalho também e mãos do seu avô, né? Que trabalhou nessa região por toda a vida, né? Então, é muito bacana
olhar isso com muito carinho, né? E representar, né? Tudo aquilo que ele representa para vocês, isso é muito importante, porque é levar um legado, igual você falou, né? De muitos anos. E eu reforço, parabéns, né, por esse trabalho de trazer esse legado, essa história dele para a nossa cidade, reforçar a qualidade de um café orgânico que não é muito ouvido falar por aí, porque nós temos muitos cafés de combate, né, o que você comentou, apresentar para as pessoas em casa a diferença de um café de combate, de um café orgânico, café especial. Na verdade, só para completar a questão do meu avô, eu ouso dizer que o meu avô era uma pessoa tão marcante nas suas atitudes que Sim. o bairro rural do Bom Jardim não há uma pessoa que sequer que não tem uma lembrança do meu avô. Eu tenho certeza disso. Tem mãos dele, muitas mãos então. Muitas mãos. E eu quero, dentro da minha possibilidade, deixar isso um dia posto também. Sim. Que alguém se lembre desse meu objetivo, assim como meu avô teve o dele. Respondendo a sua pergunta em relação à sucessão, na verdade, a gente tem trabalhado para uma sucessão e governança. Legal. Mais uma vez, não é um espólio e não é uma herança, Sim. mas na verdade é uma sucessão familiar, Exato. Contemplando valores, princípios, com o meu pai no Conselho Administrativo da Fazenda e depois aí uma roda administrando todos esses patrimônios, tudo isso que gere essa grande estrutura, tanto rural como urbana. Sim. Aqui a gente fala que o balcão de degustação, o atendimento, a equipe tem essa função de catequizar os nossos clientes. Legal. Clientes que já entendem um pouco, a gente sobe a régua do atendimento, ou cliente que ainda está naquela fase básica, que a gente começa explicando isso. E essa sucessão familiar e essa governança vem principalmente não só por uma questão técnica jurídica, mas vem para dar embasamento para a minha próxima geração. Claro. Os meus filhos serem agraciados e beneficiados por uma estrutura posta, Sim. pronta, e que eles consigam daqui para diante traçar um plano para eles também. É lógico que a gente está falando de uma velocidade muito maior de tecnologia, muito maior de decisão. Hoje as coisas são mais ágeis, mais rápidas do que antigamente. Então eu preciso deixar um modelo pronto, palpável Sim. a eles, para que eles consigam fazer isso com velocidade e modernidade. Legal. E é interessante você falar de modernidade, né? Porque você comentou que tem uma loja online que já é bem antiga até, por sinal, né? Começou há muito tempo. O que vocês têm na loja hoje? Conta um pouquinho dos produtos que vocês oferecem lá. Acredito eu que a mesma filosofia, né? O online, inclusive, me fez ser um pouco mais tecnológico que os meus cabelos brancos são, né? Então, assim, para quem fez datilografia, ter uma loja online que funciona redonda igual a nossa é um desafio, mas tudo bem. Sim. Vamos lá. A loja online funciona ao mesmo período do lançamento das marcas, há quase 15 anos. Legal. E a loja física são 3 anos de existência nesse espaço. O que acontece? O online, o cliente virtual, se eu posso dizer assim, ele me trouxe para uma responsabilidade, para um chamado que eu estava preparado para ele. Que foi quando a gente colocou lá na plataforma própria um microlote selecionado, básico ali, Sim. e depois uma edição em cápsula. E quando o cliente ia lá, comprava um produto, café, ele sugeria lá na caixinha de pergunta ou de comentários um método de preparo, um acessório. Legal. E ele foi me forçando a trazer hoje um escopo de produto do qual a gente contempla 167 itens cadastrados. Nossa, hoje a gente tem um portfólio enorme de método de preparo, acessório, vestuário. E aí vem uma collab sensacional com uma indústria calçadista fazendo uma alpargatas a partir da juta da sacaria do café. Olha só como isso vai virando uma coisa meio que intimista, ao ponto da pessoa se vestir do chamado café especial. E é isso, essa identidade. Então, nossa loja online, ela funciona dentro daquilo que a gente pode oferecer, qualidade de atendimento. A gente tem um frete grátis aí que é referência nacional. Que legal. A entrega mais rápida, eu posso te assegurar. E acima de tudo, entregando qualidade, entregando sempre algo além do que o cliente comprou. É muito prazeroso um store depois replicado e você vê o cliente abrir a caixa e receber não o que é a compra, mas o que é o carinho. Sim. O que é receber ali junto, quase que a minha ida entregar para ele. É o que você falou, né? É a história da sua família na caixa entregue pro cliente, né? Que é o que vocês vendem, né? Não vendem café, como Entregue você história. comentou, né? E, Gustavo, a gente indo aí pro final do nosso bate-papo, eu queria que você... Uma pergunta um pouco difícil agora. Se você fosse voltar há 10 anos atrás, né? Em tudo que você fez, voltar dessa experiência, qual dica você daria, né, para esse Gustavo de 10 anos atrás? Corrige isso, continua nesse caminho, vamos olhar de uma forma. Qual dica você deixaria para o Gustavo de 10 anos atrás? Não desistir.
para mim, todos os desafios são possíveis de serem transpassados. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Só tem um detalhe importante nessa história. A sua qualidade mental define as suas estratégias. Define principalmente quão grande você é e onde você quer chegar. Espiritualmente, você estando amparado, mentalmente você estando estabelecido, não há nenhuma meta que você não possa alcançar. Eu falo isso porque todos os dias, estando fisicamente aqui ou não nessa empresa, o que eu tento fazer é encontrar o resultado que eu projetei quando isso aqui era somente um projeto. E a gente comentou agora há pouco do que foi um rascunho dessa estrutura. E quando nesse rascunho eu planejei, primeiro de tudo, ter uma universalidade de energia, contemplando aqui, inclusive, algo muito maior, que é uma proteção, e uma proteção divina, não estou falando proteção de patrimônio, eu coloquei como desafio, inclusive, deixar isso, a oportunidade de alguém chegar aqui um dia e falar, eu conheci o Gustavo, eu conheci essa empresa, e realmente isso aqui é muito bacana. Nós estamos prontos para um crescimento exponencial, junto com a Cred, junto com os nossos valores e junto com pessoas, porque sozinho eu não consigo fazer nada. Amém. Terminou com sucesso, né? Porque é muito bom você olhar para trás, o Gustavo, e ter a certeza que foi tudo muito bem abençoado e deu resultados, né? Claro que nada fácil, né? Porque nada vem fácil na vida, né? Mas quero te agradecer pela disponibilidade, pela pessoa que você é, pela sua família, né, por essa importância dentro da cafeicultura da nossa região, da cidade de Franca, né, para aquilo que vocês estão tentando trazer e demonstrar aqui dentro da cidade, né, esse propósito, essa família, entregar numa xícara mais do que notas de cafés especiais, mais do que qualidade, mais uma história, um propósito, né. Fiquei muito feliz de ter vindo aqui em nome da Cred Cocapec, ter cooperados como Gustavo Leonel, como a família, né, de vocês inteira. Isso é muito prazeroso, porque são propósitos que se unem, são propósitos que a gente sabe que são pessoas que não estão aqui somente pelo resultado, né, pela sustentabilidade financeira, né, mas estão aqui por levar um legado, levar uma história, né. Eu que agradeço a oportunidade e quero encerrar também falando que todas as minhas palavras, elas foram colocadas de um modo simples e objetivo, com o aval e com a garantia que se todas as pessoas da família estivessem aqui conosco, eles estariam aprovando o que eu estou falando. Porque eu falo em nome de um projeto. Eu não falo em nome do Gustavo Leonel Cafés Especiais. Eu falei para você do meu avô, do meu pai, da minha família, da fazenda, das marcas. Há um conjunto de fatores, de pessoas que fazem com que a minha fala seja transparente e objetiva. Eu tenho certeza que o abraço do meu pai, da minha mãe, da minha família, do meu irmão, se estende a toda a Cred Cocapec pela receptividade, pela forma carinhosa e, mais uma vez, estar lá como um produtor sustentável dentro desse prêmio de renome nacional já é um orgulho para a gente. Poder estar acompanhando essas fases que a gente vai galgando aí ao longo do certame, com certeza vai dando um frio na barriga. Vai, muito. E a gente quer daqui a pouco, mais uma vez, estar juntos e comemorando juntos esse projeto. Ótimo. Gustavo, eu espero que a gente esteja no Cicobi Nacional lá em Brasília, recebendo esse prêmio, né, de produtor sustentável. Mas independente disso, mais uma vez, parabéns a vocês pela organização, pela empresa, pela história. Eu espero que a gente comemore esses 100 anos de fazenda juntos, né? E que possa chegar a 100 anos também, todas as outras marcas, toda essa história, toda essa vontade de vocês de levar esse café especial para a nossa cidade, viu? Muito obrigado. Obrigado. E aqui está um cooperado, feliz por ter recebido vocês e grato pela oportunidade. Ótimo. Pessoal, eu agradeço a vocês, né, por nos assistirem. Fique atento às redes sociais da Cred Cocapec, nós vamos soltar aí alguns cortes, acompanhem o nosso podcast e esse ano de 2026 tem muitos episódios bons, um planejamento, um cronograma feito para você assistir, conhecer a história dos nossos cooperados, conhecer os seus empreendimentos, suas lojas, seus restaurantes. Fiquem à vontade para comentar, para nos dar sugestões de onde nós podemos ir e acompanhem mais uma vez as nossas redes sociais. Muito obrigado, Cicobi Cred Cocapec. Muitos caminhos à solução.